Salve lá, meus caros e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio aqui no Bora Pensar. Para você que não me conhece ainda, o meu nome é Romulo Volela, eu sou filósofo e o Bora Pensar é um canal dedicado à filosofia. Nós temos playlists temáticas. Eu estava falando e ainda vou continuar a falar sobre os filósofos pré-socráticos, mas as pessoas começaram a me pedir muito, fala de Platão, Sócrates e Aristóteles. Fala de Platão, Sócrates e Aristóteles. Bem, atendendo a pedidos, eu vou criar uma outra playlist. Na verdade, são duas playlists que eu vou criar para falar de Sócrates, Platão e Aristóteles. Por que duas? Uma vai se chamar Platão, que é esta que eu vou começar neste episódio, e o primeiro episódio será sobre Sócrates, e depois vai ter uma outra playlist para falar sobre Aristóteles, porque são dois filósofos muito importantes e eles têm muitas teorias, tem muita coisa relevante a ser dita sobre, não só sobre os dois, né, Platão e Aristóteles, mas Sócrates também, mas principalmente Platão e Aristóteles, eles têm muito conteúdo, então esses dois filósofos merecem cada um uma playlist. Sócrates, Sócrates é um dos filósofos mais famosos e mais queridos da história da filosofia. E por que nós gostamos tanto de Sócrates? Porque ele viveu de acordo com a sua filosofia, ele transformou a sua vida de acordo com aquilo que ele ensinava. Então ele é o arquétipo do filósofo, ele é o modelo do filósofo. É muito estranho um filósofo que ensina uma coisa e vive de forma diferente aquilo que ensina. Sócrates não era esse tipo de filósofo. Vamos falar de algumas características, um pouquinho da biografia de Sócrates. Tudo que nós sabemos dele são através de seus discípulos Xenofonte e Platão, principalmente Platão. Platão escreveu 3 diálogos, Apologia, Críton e Fédon, que contam muito do que nós sabemos de Sócrates. Dizem as histórias, os livros de história da filosofia, que era um sujeito muito feio, né, tipo um Batoré, assim, horrível mesmo esteticamente, estava longe de ser um Reinaldo Giannichini. Era uma pessoa que tinha uma personalidade extremamente forte e era muito convicto daquilo que ensinava. Sócrates, durante um tempo, ele foi soldado em Atenas. Sócrates nasceu em Atenas, né? Ele era um filósofo ateniense. E os seus companheiros de exército ficavam assim muito impressionados com a resistência de Sócrates ao calor e ao frio. Era muito comum, por exemplo, estagiando, todo mundo ali super agasalhado, se preocupando, né, se protegendo contra o frio, e o Sócrates andava ali no meio da neve, da geada, como se tivesse um dia normal, temperatura normal, uma pessoa com uma resistência física muito grande. Diziam que ele nunca bebia, mas quando bebia também bebia mais que todo mundo. Então tem essas histórias assim pitorescas em torno de Sócrates. Outras coisas legais também, diziam que você estava caminhando com ele na rua e quando ele tinha alguma ideia, ele parava onde quer que fosse e ficava ali no meio do caminho pensando sobre aquilo que incomodava ele. Ele desligava, parava no meio da rua, no meio do mercado, e o pessoal que já conhecia ele deixava. Depois que se passavam ali algumas horas, ele voltava ao normal e continuava a vida como se nada tivesse acontecido. O Bertrand Russell, que é uma das fontes que eu estou usando para fazer esse episódio, disse também que ele ouvia vozes que lhe diziam para o que ele deveria fazer ou não fazer, enfim, uma figura também muito ali relacionada com uma realidade espiritual. Mais um filósofo grego que nós conversamos aqui que tem esta pegada. O objetivo filosófico de Sócrates era exercer um ofício parecido com o da sua mãe. O pai de Sócrates era escultor e a mãe era parteira. Uma parteira, né, ela traz crianças ao mundo. O Sócrates dizia que ele queria trazer verdades ao mundo, verdades que já estavam nas pessoas, mas as pessoas não sabiam. Né? O pensamento das pessoas era tão confuso que elas não conseguiam perceber a verdade que já estava nelas. E daí ele usava uma técnica, que é uma técnica chamada maiêutica. Maiêutica é quando você começa
a questionar o interlocutor e você extrai uma informação dele que ele já sabia, já está lá, só que ele não consegue perceber. A pessoa está confusa, não está ali com as ideias, né? Não consegue colocar um ordenamento nas ideias, e você, através de perguntas, através de um diálogo, você faz que a pessoa revele aquilo que já estava em sua mente. E muitas vezes, na maioria das vezes, o Sócrates ele fazia as pessoas entrarem em contradições. Isso começou a causar problemas a ele. Por exemplo, ele tinha um objetivo que era responder a seguinte pergunta: o que é uma vida bem vivida? Né? O que é uma vida assim plena, uma vida satisfatória? O Sócrates chegou à conclusão que para você viver bem, você deveria viver de forma virtuosa. Isso quer dizer o quê? Que você tem que praticar as virtudes. Romeu, o que são virtudes? Nós podemos definir virtudes como uma qualidade ou um poder que o ser tem. Exemplo, né, você é uma pessoa justa. A justiça é uma virtude. A coragem, a beleza, são virtudes que nós temos, poderes que nós temos. E uma outra forma também de definir virtude é uma disposição para o bem. Então, acho que aqui em Sócrates nós podemos afirmar que quando ele fala virtude essas qualidades, esses poderes que nós temos e que nós usamos para o bem. Legal, então o segredo de uma vida bem vivida é uma vida virtuosa. Nós já sabemos, né, definir assim quais são essas virtudes. Pelo menos assim, pincelar elas, não é? Mas você tem que agora conceituar as virtudes, porque assim, eu dizer que eu sou justo é diferente de eu explicar para você o que é a justiça. E era exatamente isso que Sócrates fazia. Ele saía pela cidade de Atenas e falava, olha, chegava lá para um juiz, o que é justiça? Né? Encontrava lá o Gilmar Mendes na cidade de Atenas e perguntava para o Gilmar Mendes, o que é justiça? E daí o Gilmar Mendes da época não conseguia responder satisfatoriamente o que era justiça. Geralmente as pessoas entravam em contradição, né? Falava que justiça era uma coisa, mas depois, né, na própria explicação dava um outro exemplo que contradizia aquilo que a pessoa tinha afirmado, mostrando que as pessoas não conheciam, não conseguiam explicar as virtudes. E isso começou a irritar muita gente, porque o Sócrates fazia essas perguntas para políticos, juízes, poetas, as pessoas começaram a ficar irritadas com ele, mas o que ele estava em busca era em busca da verdade. O que é uma virtude? Se você não sabe o que é justiça, se você não sabe o que é beleza, o que é piedade, como é que você pode dizer que você é uma pessoa piedosa, que você é uma pessoa virtuosa? E é por isso que o Sócrates sempre dizia que ele nada sabia. E tem uma história super interessante que o oráculo de Delfos disse, numa das sacerdotisas do oráculo, revelou que Sócrates era o homem mais sábio do mundo. Ele ficou muito incomodado com essa história, porque ele sabia que ele não era sábio. E ele saiu perguntando para todo mundo, né, para ver se ele encontrava uma pessoa mais sábia do que ele. E depois de tanto perguntar, de tanto ver as pessoas entrarem em contradições e não conseguirem explicar aquilo que elas achavam que sabiam, ele chegou à conclusão que o oráculo de Delfos só podia estar certo. Sim, ele era sábio porque ele sabia que nada sabia, diferente das outras pessoas. Isso aqui é uma lição para nós, assim, pô, é um tapa na cara, porque hoje todo mundo acha que sabe tudo, não é? Às vezes eu encontro colegas nossos aqui que entram, por exemplo, no Bora Pensar, criticam um filósofo como Sartre sem ter lido uma página do livro dele, e dizem que não gostam dele. Se você não lê uma página, você não conhece, você não pode criticar. Está anos-luz, porque mesmo depois que você lê o livro, você ainda não vai entender. São filósofos complexos, você passa anos estudando. Isso é uma arrogância e é uma ignorância.
né? A gente acha que sabe alguma coisa que nós não sabemos. Bom, e isso começou a causar um monte de problema para o Sócrates. Ele começou ele tinha vários discípulos. Esses discípulos eram jovens atenienses muito bem nascidos da oligarquia ateniense. Essa rapaziada começou a criar problemas e por causa disso Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude ateniense com essas ideias perniciosas que o Sócrates ensinava aos jovens, era buscar a verdade, questionar aquilo que eles achavam que sabiam para ter uma vida melhor. Mas ele foi condenado à morte, a tomar veneno, cicuta, né, que é uma planta extremamente venenosa. E aí eu queria falar um pouquinho do diálogo Críton, porque o diálogo Críton é o diálogo que tem esse personagem, tenta convencer Sócrates a fugir de Atenas. E daí Sócrates dá uma aula pra gente, assim, de integridade e de moral. Sócrates diz: Críton, eu vivi a minha vida inteira em Atenas. Eu amei esta cidade. Tudo que eu sou eu devo a Atenas. Eu passei a vida inteira ensinando as pessoas a buscarem as verdades, a não cometerem injustiças. Porque o Sócrates dizia que não há uma pessoa má, não há alguém intencionalmente mal. As pessoas que agem mal, elas agem por ignorância. Uma pessoa que ela conhece de fato a justiça, a caridade, a coragem, essa pessoa ela nunca mais vai fazer nenhum mal. Se faz, é porque ainda não entendeu, não compreendeu o que são essas virtudes. Então, Sócrates, né, uma vida virtuosa, um homem de bem, é um homem que conhece essas virtudes. E só que tem mais uma coisa aqui interessante também. O Sócrates vai dizer o seguinte, que essas virtudes, elas só podem ser aprendidas na vida, na cidade. Não é através de livros. Você não consegue ensinar teoricamente as virtudes. Você precisa vivenciá-las. Você precisa mergulhar na vida. No convívio com os outros cidadãos na cidade é que nós aprendemos o que são essas virtudes e nos tornamos virtuosos. Esses foram motivos que Sócrates deu a Críton, falou, olha, eu não posso fugir da cidade, porque eu vou contradizer tudo aquilo que eu sempre ensinei aos atenienses. Lembra que eu falei no começo, Sócrates foi um filósofo que viveu de acordo com a sua filosofia. E no último diálogo de Platão, Fédon, ele fica ali, na verdade, ao invés dos discípulos, estavam todos desesperados que o Sócrates ia morrer, ficam lá se lamentando, é o Sócrates que fica ali consolando seus discípulos, dizendo que a vida pós-morte deve ser uma vida muito boa, é uma vida onde ele vai poder perguntar as coisas e ninguém vai proibi-lo, né? Ele está convencido de que existe uma vida pós a morte. Este diálogo vocês precisam tomar um pouco de cuidado, porque já é quase notório entre os filósofos e os historiadores da filosofia que neste diálogo específico já tem muito das ideias de Platão ao invés das ideias do próprio Sócrates. Então a gente não tem certeza absoluta se o Sócrates pensava desta forma. Para fechar o episódio, eu queria dizer para vocês o seguinte, que este episódio, essa história de Sócrates, marca uma mudança no objeto de estudo da filosofia. Nós começamos agora a investigar a filosofia moral, ao invés de somente a filosofia da natureza, que é o que acontece lá nos filósofos pré-socráticos. O Tales, o Anaximandro, o Anaximenes, eles estão investigando o quê? O arqué, a origem, a causa da natureza, eles estão propondo modelos cosmológicos, né? Como é que o universo pode ser organizado. Aí aqui em Sócrates inicia-se uma fase nova, que é uma fase de investigar o homem, a relação dos homens uns com os outros, né? É o nascimento da ética, da filosofia moral, começa a se estudar a política. É por isso que existe essa divisão dos filósofos pré-socráticos, dos prés para os pós-socráticos. É o objeto de estudo que marca essa divisão. Por isso que eu não quis dizer lá nos pré-socráticos por que existia essa divisão, porque eu achei que ia ser muito confuso, mas agora vocês sabem. E a lição de Sócrates para nós é: uma vida bem vivida é uma vida que você examina a si próprio. Vou trazer aqui os dizeres que existiam no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Você, para ser uma pessoa que tem uma vida bem vivida,
uma vida feliz, você precisa filosofar e conhecer a você mesmo. Você precisa conhecer as suas virtudes, praticá-las na vida. Como é que eu vou saber se as virtudes que eu conheço, que eu estou praticando, elas estão me levando para um caminho bom ou ruim? É simples, você está fazendo o bem ou o mal com as suas virtudes. Lembre-se que no filme de Troia, a virtude do Aquiles era matar. E tem uma hora que a sacerdotisa diz para ele o seguinte: se a sua virtude é matar, esta também será a sua maldição. Afareu! Aemon! Recompensa de guerra. Não tenho argumentos, meus irmãos, mas se não a libertarem, nunca mais irão para casa. Decidam! Guarda! Parem! Muitos homens morreram hoje. Se matar é o seu único talento, então é sua maldição. Não quero que ninguém morra por mim. O poderoso Aquiles, silenciado por uma escrava. Por que ela disse isso? Porque a virtude, ela tem que promover o bem. Sempre promover o bem. E o Sócrates acreditava nisso. Se a gente conhecer as virtudes de fato, nós vamos ver que, em última instância, elas valem quando elas fazem o bem para o próximo e não o mal. É dessa forma que nós mudamos e que nós melhoramos a vida em comunidade. Eu espero que você tenha gostado deste episódio. Sócrates é um filósofo muito especial, que eu tenho muito carinho por ele, me ensinou muito, e espero que você tenha gostado também. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, ajuda o canal do Bora Pensar a crescer. Um fortíssimo abraço para você, se cuide e tenha uma vida virtuosa. Fui!